Boa tarde, pessoal. Domingão, vamos aproveitar para fazer mais esse vídeo. Nós tínhamos prometido um vídeo com uma parte mais avançada, fazendo fórmulas, simulando até uma parte de como calcular médias de provas aí de alunos, tá? Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco mais dinâmico, com bastante apresentação de fórmulas e outros itens. Tem duas planilhas aqui que nós vamos trabalhar. Uma que vai ser um banco de dados, onde estão todas as notas dos alunos, tá? E aqui na parte de média final, onde nós vamos fazer uma série de trabalhos. Para que a gente seguir, a premissa aí para fazer a média vai ser prova 1 mais prova 2, a média disso, o resultado disso vai fazer uma média com essa nota de trabalho também. Primeira coisa que a gente vai usar vai ser trabalhar com planilhas múltiplas e uma função chamada procv. É uma função que não é de conhecimento de todo mundo que está começando com Excel. Ela é bastante usada para correlacionar planilhas. Ou seja, por exemplo, se você simplesmente vinculasse essa célula com a célula da planilha anterior, por exemplo, fazendo isso aqui, quando você reorganizasse em ordem alfabética, isso, por exemplo, sem expandir a seleção, você perderia a nota. A nota não veio para cá. Ah, mas isso é fácil de fazer, é só você repetir isso e estender na planilha. Bem, funciona para quando você tem uma quantidade pequena de itens. O que nós estamos propondo aqui é fazer uma coisa escalável, ou seja, que não importa o tamanho, vai continuar funcionando igual. Então a melhor maneira de fazer isso é usando a função procv. O procv funciona com a seguinte estrutura. Você vai ter que dizer o que você quer procurar, o dado que você quer correlacionar, ou seja, o que está aqui nesta célula, ou seja, o nome do aluno Alex, eu quero que seja procurado dentro da planilha notas, e aí eu selecionei o intervalo onde tem não só a coluna de nome, mas todo o conjunto de dados. E aqui está o segredo da coisa funcionar. Esse número de índice coluna 2, mantenham em mente aí esse item, e a palavra falso. A coluna 2 é esta daqui. A contagem inicia aqui. E por que o falso? Se você não põe o falso, ele vai usar correspondências aproximadas. E aí a fórmula praticamente nunca funciona. Então o macete é usar o falso sempre no final dela. Outro detalhe importante. Essa função chamada procv, ela só funciona procurando itens que estão na primeira coluna. Então, se você tivesse uma coluna aqui, tipo, só com dados numéricos, por exemplo, esse é o aluno com a matrícula 400, o aluno com a matrícula 300, enfim, você teria que suprimir essa coluna ou pelo menos movê-la para outro lugar. Ela não poderia ficar aqui, senão a fórmula não funcionaria, porque a função procv só funciona na coluna número 1. Outra coisa importante, o que é natural para quem já tem um costume com Excel é fazer uma fórmula, ok, funcionou, está tudo direitinho, e uma prova disso é que Alex na prova 1 tirou 8, é isso mesmo? Alex na prova 1 tirou 8, correto. É você puxar a aba da fórmula e aplicar em todas. Isso vai gerar um erro. Por quê? Aqui está buscando entre A3 e D16. Aqui entre A4 e D17 e assim por diante. E a gente não quer que varie o local da busca, a gente só quer que varie a célula do nome do aluno. Então, nós vamos usar um outro item aqui, que é a referência absoluta. Vamos marcar tudo que a gente já trabalhou para cumprir todos os conteúdos. Referência absoluta funciona da seguinte maneira. Você pressiona o F4 para que ele coloque o dólar, e isso vai fazer com que esse A3D16 não seja incrementado quando você puxar a fórmula. Então, automaticamente, todas as notas já vieram corretas. Antes de puxar para todos,
quero puxar só até aqui embaixo, para a gente continuar tendo este problema. Né? É bem comum quando você faz uma fórmula que não funciona, quando você faz uma divisão por zero, porque você ainda não incrementou a planilha. Só que nem sempre você tem 100% dos dados na mão. Então, isso atrapalha você ver uma média final, por exemplo, uma somatória final de um relatório, ou ainda você quer mostrar um relatório de janeiro a dezembro, mas você está em outubro ainda. Então, faltam os dados de novembro e dezembro. E aí, numa média, dá erro porque não tem e divide por zero. Existe uma função chamada se erro. Essa função, ela permite que você coloque um número ou um valor, enfim, o que você precisar no local em vez de deixar o erro aparecer. Todas as outras aqui já estão com esta função embutida, só essa aqui não. Funciona, o corpo da função é bem simples. Se erro, o valor vai ser todo esse bloco de cálculo que você já fez, ponto e vírgula, e no nosso caso, é melhor voltar um zero, porque eu não tenho nota ainda, então é natural que seja zero. Tá? E pronto, já permite que calcule a média, tudo certinho. E a partir do momento que eu trouxer a função PROC-V, já vai fazer o cálculo também normal. Outra coisa que vocês estão percebendo é a constante alteração aqui de cores e numerações, porque eu fiz uma formatação condicional. Essa formatação condicional funciona da seguinte maneira. Você pode, sem selecionar o grupo, selecionar a coluna inteira, ou célula, o que for melhor para vocês. Clique aqui em formatação condicional. Neste caso, eu escolhi a opção escala de cores. Tá? Vamos gerenciar a regra aqui para vocês entenderem. Tá? E do 0 começa em vermelho, no 10 fica verde. Ok? É basicamente isso, não tem muita a mais. A não ser o fato que, se você não põe nada, o meio vai ser o 5, porque de 0 a 10, que é o que nós vamos ter aqui, como eu desejo que a média de corte para que a pessoa seja aprovada seja 7, então a gente vai no editar regra e põe o valor central como tipo número e valor 7. Ok? E aí, por isso que conforme mais perto do 10, mais escuro, o 7 é branco, porque é a passagem de um item para o outro. Tá? Você pode personalizar isso à vontade, de acordo com como você quiser ali na parte de cores. Vamos então agora aplicar o mesmo princípio daqui no PROC-V que a gente usou na prova 1, no prova 2 e assim por diante. Vamos trabalhar um pouquinho com cópia de fórmulas, para não ter que digitar tudo de novo. Então, eu vou de novo puxar a aba aqui para o lado. Vai dar erro porque eu estou editando a nota. O que eu quero procurar? Eu quero procurar ainda a célula A3, que é o nome do aluno, e eu não vou procurar mais a coluna 2 da outra planilha, eu vou procurar a coluna 3. Por que a coluna 3? É a coluna com a segunda nota. E aí sim, como já temos a referência absoluta, posso fazer a mesma puxada de fórmulas de novo. Mesma coisa para cá, aqui que a gente vai alterar A3. Ah, Maurício, você podia travar o A3? Não, não podia travar o A3. Porque quando eu fizesse isso, eu não teria atualização. Então, neste caso, eu não tenho como travar esse. E aqui vai ser a coluna 4, que é a coluna que contém lá as notas do trabalho. Maravilha. Bom, aqui eu preferi fazer a parte de média de duas maneiras, para a gente poder usar a parte de fórmula aritmética, esse aqui também a gente já fez, e a parte de funções mesmo. Aqui nada mais é do que a implementação do que a gente combinou no começo de como seria. Então, somei prova 1 com prova 2, dividi por 2 para fazer a média, esse resultado somei com trabalho, dividi por 2. Dá para fazer? Ótimo. Quando são poucos argumentos. Novamente, a gente tem que pensar de uma maneira que seja escalável. Então aí entram as funções. Então eu fiz a média de B3 com C3, que é prova 1 e prova 2,
Depois eu fiz novamente a média deste bloco com D3 e já aproveitei e coloquei o C-erro abraçando tudo para, se não tivesse alguma nota, a gente ter um zero aqui no final, ok? Embaixo, está faltando ainda os itens, nós vamos puxar sem problemas, porque aqui tem que ser atualizado cada um dos itens. Então não preciso usar referência absoluta aqui. Outros dois itens que faltavam a gente cumprir desse conteúdo: contagem e porcentagem. Contagem, existe uma função cont_c. Esse cont_c você tem que dar o intervalo. Então eu marquei toda essa área de onde tem preenchidos os nomes dos alunos, de A3 a A16. E qual foi o meu critério? Qualquer coisa que seja diferente de zero, diferente é representado desta maneira, menor que, maior que. Então, qualquer coisa aqui contaria se fosse diferente de zero. Vamos fazer um teste? Aí ela começa a falhar toda a sequência de contas. Tá? O que tem que ser visto aqui é como que eu calculei a média geral? Usando uma referência a esta contagem. Média geral é toda a somatória de notas finais dividido pela contagem. Muito ruim de ler dessa maneira. A gente pode então aqui diminuir as casas decimais. Ou ainda, o que a gente vê muito, né, em notas é o arredondamento. Então você pode usar o arredondar para cima, porque nós somos professores bonzinhos. Você coloca o argumento que você já tinha entre parênteses para que você possa colocar o ponto e vírgula e o número de dígitos. Então, ótimo. 6,9 a média geral da turma, ou seja, turma reprovada, já que a média era 7. Porcentagem de alunos aprovados, porcentagem de alunos reprovados. Aqui a gente vai fazer aplicar a mesma parte de contagem. Vamos usar um cont_c, intervalo. Pode ser esse intervalo aqui. Alunos aprovados é qualquer coisa maior ou igual a 7. Então, para facilitar a nossa digitação aqui, maior que 6,9. E você pode repetir a mesma cont_c, ou como eu prefiro sempre trabalhar linkando fórmulas, a gente pode fazer esse menos esse. Ok? Vamos conferir? Esse tem média, esse tem média, esse também, esse. 7. Correto. Nossa contagem deu certinho, nossas fórmulas também. Tá? Só que o que a gente queria era ver porcentagem. Então o que nós vamos fazer? A gente pega todo esse bloco, divide pelo total e transforma em porcentagem. Ah, mas agora está dando 13,5, Maurício. Sim, porque a gente mudou a referência. O que nós podemos fazer é fazer isto, 1 menos essa porcentagem. E aí fechamos o conteúdo de hoje. Bom, pessoal, próxima semana vamos tentar fazer um vídeo trabalhando com Excel com gráficos e com tabela dinâmica para vocês poderem também aprender um pouco mais sobre como extrair dados de maneira mais visível, mais legível para o seu público. Forte abraço